Olá! Hoje vamos falar sobre empatia e simpatia no relacionamento de casal. Nenhuma relação vem pronta, as relações precisam ser trabalhadas, elas são únicas, elas vêm com a sua complexidade própria. Então você imagina o encontro entre duas pessoas de duas complexidades formando um terceiro campo, que é o campo da relação, não é? Então nesse campo ainda caber a complexidade dos dois e formar uma terceira entidade, uma terceira instância que é a cara dos dois. Nesse campo precisa caber a relação de afeto, a relação de amor, a relação de compreensão mútua e ajuda mútua. O casal é protetor um do outro, então assim, precisa ter esse desejo de proteger o outro, de dar estabilidade para o outro. E também na relação é importante você ter o desejo de desfrutar a vida juntos, né? E essas relações no sentido de humano afetivo, né? A empatia, ela vem do humano, ela vem de uma fase muito primitiva. A gente tem a empatia primitiva e a empatia emocional. A empatia, que é o que eu quero falar para vocês, que é uma base, uma chave fundamental para a relação poder existir, para a relação poder dar certo, ela vem da capacidade de você acolher o outro, mas ela já vem desde aquele momento em que você nasce. A gente traz com a gente esse imprinting, essa possibilidade de poder olhar o outro e reproduzir o outro em si, como se fosse você. A gente pode reproduzir o movimento do outro, a mímica do outro, imitar o outro. A gente vê os bebês, né, como eles imitam, o cachorro imitando o bebê imitando o pai e a mãe. Isso tudo já é um potencial, um precursor da empatia emocional. E a empatia é isso, a gente poder ter essa sensação de vestir o sapato do outro. Às vezes o sapato do outro é um pouco assim apertado, dói, mas a gente aguenta, porque o amor de verdade mesmo, quando a gente ama, como diz Santo Agostinho, né? Se você quiser se esquecer um pouco, ame. Porque é um jeito da gente se esquecer, de se prezar em primeiro lugar. A gente ama o outro e se coloca no lugar do outro. A gente quer colaborar com o outro, a gente quer ver o outro bem. Então a empatia ela é fundamental para que a gente possa ter admiração pelo outro. Esse é um ponto importante também, né? Porque se você conhece uma pessoa e quer ficar com ela ou quer ir em frente num relacionamento, mas você não admira, você quer ficar ali com essa pessoa porque você está carente, porque você está sozinho, aí você pensa, eu vou ficar com essa pessoa, faço essa equação aqui, que é melhor, porque a gente pode ir ao cinema juntos, a gente pode fazer companhia um para o outro. Não entra nessa roubada, porque se você não admira o outro, se você não admira o que o outro faz, se não admira a filosofia de vida do outro, como o outro pensa, essa relação não anda. Porque vai chegar um momento que você está um pouco menos carente e não vai ter a empatia de cuidar do outro, vai se transformar numa relação reativa. A reatividade é a possibilidade da relação entrar em competição, aparecer os ciúmes e não saber, a inveja, saber aparecer o ataque em diminuir o outro, o sentimento de inferioridade. Então não entra, porque aí começa a entrar uma patologia, uma dinâmica psicológica que entra nessa patologia do outro ser menos. Então é isso, a empatia ela é uma possibilidade, e a simpatia é um pouco a possibilidade de você se aproximar do outro, é um canal que te leva à empatia. Precisa existir sim
a simpatia na relação, né? Ela vem de um aproximar. A empatia é um canal afetivo em circulação. Ela é um canal afetivo em acontecimento. É um acontecimento no sentido da experiência, né? E a simpatia é um acordo entre essas duas histórias, o do um e do outro. Na relação, nós acolhemos a vulnerabilidade do outro e acolhemos também a potência do outro, né? Então, na empatia, a gente tem essa capacidade de aparecer a nossa generosidade, o amor genuíno, de você realmente desejar que o outro esteja num bom lugar, desejar que o outro seja até melhor que você. É uma doação. Para estar em relação e ela progredir, a gente precisa doar. É uma grande doação o relacionamento. O amor é genuíno, não tem uma segunda intenção, não tem um esperar que eu fiz isso, agora é minha vez de receber. Isso não existe numa relação em circulação, numa relação de desejo que o outro esteja no melhor lugar dele mesmo. Quanto mais gentil você for na relação, mais você ganha o poder de entrar no campo do outro, de fazer pequenos assinalamentos e não precisar ser osso duro de roer a relação. Mas o outro vai poder também te escutar, vai ter você como uma referência, muitas vezes até como um mestre na relação que possa dizer o que é bom para ele, vai te consultar. Não é gostoso a gente estar numa relação em que um possa consultar o outro e ter o outro como amigo, né? A amizade, ela é importantíssima no relacionamento. Como diz o Caetano Veloso, a amizade, ela é superior ao amor, mas no sentido de que aquele amor do relacionamento, que é um amor egoísta, que é um amor individualista, esse amor não serve para progredir na relação, né? O amor genuíno precisa também ter amizade, para a gente poder saber que o outro é amigo, a outra é amiga, né? E que precisa confiar. A confiança, a entrega da relação, ela vem muito por esse ângulo, da confiança que você tem no outro, da confiança que se o outro for tomar uma decisão, ele vai te consultar antes. Ele não vai tomar uma decisão e vir para você com decisões já tomadas. Eu vejo muito isso nas sessões. O paciente chega e diz, não, mas isso daqui foi você que escolheu lá atrás, eu nem me consultou, nem me perguntou, quando eu vi eu já estava dentro dessa situação. Isso não é relacionamento, isso não é empatia com o outro. Isto é uma relação unidirecional, onde você se coloca num lugar que você sabe o que é bom para um e o que é bom para o outro. Eu vejo muito nos casais com dificuldade de empatia um com o outro, a questão da resistência na dinâmica do relacionamento, né? Muitas vezes o casal já se trabalhou, já se declarou que se gostam, que querem continuar na relação, mas leva uma relação um pouco resignada, onde muitas vezes a pessoa quer deixar ali aquela relação, ser levada no piloto automático, e quem sabe com o tempo isso vai andar, vai acontecer. As relações não andam assim, as relações precisam ser trabalhadas. Então, já aconteceu muitas vezes no meu consultório de pessoas chegarem, estarem ali nessa coisa morna e ter dificuldade de aproximação, dificuldade de intimidade e não conseguir realmente perdoar o outro porque fez alguma coisa, então vem para a relação e fica repetindo aquele disco quebrado, né, de que você fez aquilo comigo, então você aquele dia
difícil de perdoar, que foi embora, não falou comigo, ficou 2 dias fora de casa, depois chegou bêbado. Isso tudo vai criando quando não tem resiliência, não tem a empatia, vai criando uma acidez na relação, né? E essa pessoa, assim, muitos casais que não conseguem superar, não conseguem dar um outro rumo, né? Deslanchar nessa armadilha e sair dessa armadilha, dissolver essa armadilha, eles vão ficando muito presos na resistência, na psicodinâmica da resistência, do que eles trazem como um pacote, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um casal, por exemplo, que eu atendia, e não só esse casal, alguns outros casais com essa mesma psicodinâmica, e ela tinha sido armadilhada pelo pai e pela mãe, pais rígidos que não liberavam nada, ela fazia de tudo para ser obediente, para cumprir o que os pais pediam, mas não tinha jeito. Eles realmente no final a reprimiam novamente e ela ficou muitos anos nesse loop de estar presa e não conseguir sair dessa armadilha, de ser criticada, de não ser reconhecida. E ele tinha uma psicodinâmica assim, um cara que era dono da grana, todo liberal, mas o pai tinha o deixado com 8 anos de idade e ele buscava como solução de conflito ir embora. E a cena temida dela era essa, de ser deixada. E ele, qualquer coisa, ele queria deixá-la. Então a gente repete a solução de conflito que os nossos pais deram na nossa infância, na nossa adolescência, na relação, no casamento. E isso, se não tiver um interlocutor, se você não tiver em entendimento e uma boa vontade também, ficar armadilhado para o resto da vida. Bom, gente, muito obrigada por me assistir. E o próximo vídeo será sobre o ressentimento e o quanto esse ressentimento danifica a psique do relacionamento. Muito obrigada.